Hoje tem uma palavra para compartilhar com vocês e com certeza está sim relacionada à Páscoa. O título dela é As Três Cruzes. Eu quero convidar você a orar em relação a isso. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos agora esse tempo, essa palavra diante de Ti. Te pedimos que o Senhor ministre os nossos corações, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ajude, Senhor, a compreender, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Ministre os nossos corações com a Tua presença e fala conosco. Traz-nos um entendimento a respeito da Tua cruz e de tudo que ela significa para nós, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nós estamos nos aproximando da Páscoa, e a Páscoa ela é uma data magnífica. E com certeza, para falarmos de Páscoa, nós precisamos falar de cruz também. Amém? E sabe, queridos, eu tenho dito, e o Lucão até refrescou aqui na CRT, que se hoje nós colocássemos aqui uma cadeira elétrica, né, se Jesus tivesse morrido de cadeira elétrica, nós colocássemos uma cadeira elétrica, você ia achar muito estranho. Se Jesus tivesse morrido com uma injeção letal, nós colocássemos aqui uma silhueta de uma seringa, você ia achar isso muito estranho. Se Jesus tivesse morrido num fuzilamento e nós colocássemos ali onde está a cruz, nós colocássemos ali um rifle, um fuzil, você ia achar isso muito estranho. Agora, se nós pegássemos e trouxéssemos para esse culto conterrâneos ali dos dias de José e Maria, antes de Jesus ter nascido, pessoas que viviam naqueles dias, e nós mostrássemos aqui culto a Deus como uma cruz, certamente para eles isso seria algo estranho, talvez até inofensivo. Assim como você se ofenderia se você chegasse num culto e tivesse ali um fuzil, uma cadeira elétrica, uma seringa, você se ofenderia, talvez, se esse símbolo estivesse estampado, talvez eles chegando aqui. Por quê? Porque nos dias deles, a cruz era um instrumento de agressão, a cruz era um instrumento de ofensa, a cruz era um instrumento de tortura, a cruz era um instrumento de morte. Hoje a nossa cruz é fofa. A nossa cruz hoje é bonita. Mesmo essa mais rústica, usada no teatro, ela ainda é uma cruz bonita perto do horror que representava naquela época a cruz. Sabe, queridos? Mas a cruz, ela representava ali todo esse altruísmo de Jesus, todo esse disposição de Jesus de aceitar o castigo pelos nossos pecados. Na cruz, Jesus foi torturado pelos homens fisicamente, recebeu em si o castigo dos nossos pecados. Meu Deus do céu. Para isso eu quero relembrar com vocês Isaías 53. Isaías 53, dos versículos 4 e 5. Se você já tem o app da igreja, você pode acessar ali. Você também pode assistir aqui no telão. Isaías 53, 4 e 5 nos diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós nos considerávamos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas feridas nós fomos curados. Aleluia, graças a Deus. Glória a Deus. A cruz não é suave, a cruz não foi algo fofo, a cruz não foi algo fácil. Fofos são seus filhos que estão lá na jardim. A cruz não foi. A cruz foi dura. A cruz foi tortura, castigo, agressão. Naquele dia, como nós vimos, estavam ali 3 cruzes: Jesus e aqueles 2 criminosos. E não é sobre isso que nós vamos falar hoje. São sobre outras 3 cruzes, não essas 3. A primeira cruz que eu quero falar hoje é a cruz eterna. A cruz eterna. A Bíblia nos diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 ao 20. 1 Pedro, capítulo
capítulo 1, versículos 18 até o 20. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como a prata ou o ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que foi transmitida pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Nós explicamos isso na semana passada. Conhecido antes da criação do mundo, guarda essa frase, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Meus amados, é preciso entender essa cruz antes da criação do universo. O próprio tempo, ele é uma criação de Deus. O tempo é uma criação de Deus. O tempo foi criado por Deus. Pastor, como assim? Deus já existia antes do tempo existir? Sim. Sim, Deus já existia antes do tempo existir. Ele criou o tempo. Deus já existia antes de existir matéria, espaço. Porque todas essas coisas fazem parte da criação. E Ele é acima de tudo isso. Os filósofos já procuravam, ou por um motor imóvel, ou por uma razão estruturante. Mas João, ele declarou: o princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é junto ao Pai e ao Espírito Santo, antes de todas as coisas, antes de qualquer uma delas existir. E entenda você que você está aqui hoje porque essa cruz eterna, ela existe. O sacrifício de Jesus, ele foi apresentado antes da criação do mundo, não que ele se manifestou. Eu vou tentar explicar de uma forma melhor. Estavam lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E estou conjecturando, tá, queridos? Não fala sobre essa reunião. Mas criamos ou não criamos o universo? Criamos ou não criamos o ser humano? Criamos ou não criamos a Terra? Bom, se criarmos eles com liberdade, se criarmos eles com a capacidade de decidir entre o bem e o mal, se criarmos eles livres, eles vão errar. Jesus diz: eu assumo. Se eles errarem, eu assumo os erros deles, para que eles possam ter uma oportunidade de salvação, de viver para sempre conosco. E aí vem a história que você conhece. Deus cria os céus, Deus cria a terra. Mas aqui diz: conhecido antes da criação do mundo. Veja bem, 19 e 20. Pelo precioso sangue de Cristo. E o versículo 20. Conhecido antes da criação do mundo. Sangue de Cristo. Conhecido antes da criação do mundo. Antes de criar você, Jesus sabia que Ele teria que te salvar. Ele sabia das tuas tretas, não? Fala Deus. Antes de criar a terra, Ele sabia o que ia acontecer. E mesmo sabendo quanto custaria para Ele, Ele preferiu criar do que ficar sem você. Mesmo sabendo quanto custaria para Ele, Ele preferiu criar esse universo do que ficar sem nós. Você entende o tamanho disso? Você entende qual amor? Isso me lembra uma mãe, quando ela está se preparando para o segundo filho. Ela já teve o primeiro, ela já sabe que dói demais, ela sabe a dificuldade, ela sabe da amamentação, ela sabe do sacrifício que ela vai ter que fazer para ter aquele filho, e mesmo assim ela decide ter o filho. Deus sabia tudo o que custaria criar o universo, criar o planeta Terra, criar você, e mesmo assim Ele faz. Mesmo assim Ele sacrifica tudo por nós, sabendo que custaria a sua própria. Então às vezes nós olhamos para Deus com a nossa linha temporal em mente, pensando que tem ontem, que tem hoje, que tem amanhã. E se eu te dissesse que para Deus é como se Ele segurasse a história na mão como um gibi, e Ele conseguisse olhar o primeiro quadradinho, mas Ele conseguisse olhar também o último, e Ele conseguisse olhar todos os quadradinhos ao mesmo tempo. E quando Jesus se manifesta para Abraão, e Abraão entrega o dízimo, e quando Jesus derrota o diabo e o aprisiona por 1000 anos na sua prisão,
ou quando ele desce sobre o Monte das Oliveiras e racha no meio, ou quando ele morre na cruz. Deus está fora desse tempo. Isso é a nossa linha do tempo, seres humanos limitados, dessa dimensão. Deus é muito maior que tudo isso. Deus está acima de tudo isso. É como se a cruz, ela fosse o grande prego que fixa a nossa história. A cruz é o centro da existência. A cruz é o centro da nossa história. Meu Deus do céu. É como se o ato criador de Deus fosse como uma lagoa bem paradinha. Você joga uma pedra lá e ela afunda e saem ondas daquilo. A cruz é essa pedra. Pum! Haja cruz e depois haja luz. Porque o sacrifício foi conhecido antes da criação. A criação é marcada pelo haja luz. Mas antes disso, precisou existir o haja luz. Aquela pedra que se soltou na água. E foram surgindo os outros círculos da história. Ah, meu Deus. Você consegue entender isso? A grandeza de Deus, a dimensão de Deus é sensacional. Foi lá na eternidade que essa cruz de Jesus foi fincada. E o tempo e o espaço foram sendo tecidos ao redor dela. O principal acontecimento do universo, o evento fundador, a crucifixão, Jesus Cristo. Pastor, além desse versículo, tem mais alguma coisa que fala sobre isso? Efésios 1? Efésios 1, 9 e 10. Efésios capítulo 1, 9 e 10. Hoje eu estou lendo na NVI. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito estabelecido em Cristo. Olha só, isto é, fazer convergir em Cristo todas as coisas. O prego do qual a história está fixada. A pedra lançada na lagoa e cria todos os círculos ao redor. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Ó, tem mais, presta atenção. Todas as coisas. Olha só, celestiais e terrenas. Não é apenas as coisas da nossa dimensão terrestre que estão ao redor da cruz, as celestiais também. Aprove a Deus que as coisas na dimensão espiritual também estejam organizadas ao redor da cruz. Uau! Ao redor de Cristo. Meu Deus. Você conhece o centro do universo se você conhece Jesus. Você conhece o ponto fixo dos céus e da terra se você conhece Jesus. Fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Pastor, que negócio é essa dispensação da plenitude dos tempos? O dia em que o plano universal de Deus se manifesta. O dia em que a cruz, conhecida antes da fundação do mundo, se torna uma realidade aqui na nossa planetinha. Essa é a plenitude dos tempos. Algo já estabelecido na eternidade que se manifesta aqui. Meu Deus do céu. Isso é sensacional. E pensando nisso, sabe o motivo que tem te deixado tão ansioso? Deus está acima dele, Deus já sabe o que vai acontecer. E se Deus já sabe o que vai acontecer, você acha que Ele não está cuidando de ti? Mas, se Ele sabe o que vai acontecer, que tal você pedir ajuda para Ele? Glória a Deus, aleluia! E também no passado, sabe isso de tanto te doeu lá no passado? Deus também conhece. E por que você não pode então pedir para Ele que traga cura dentro do seu coração em relação a isso? Aí tem mais. Ele sabe como termina. Termina com você lá no colo dele. Ele sabe como essas coisas. Ele sabe todas as possibilidades. Como o coral ministrou, se você for na vibe do ladrão arrogante, Jesus sabe o que vai dar com você. Se você seguir o fluxo do ladrão arrependido,
Eu sempre ouvi o pessoal brincar, né? O ladrão da cruz, roubou uma cruz. Daí hoje o João disse, o ladrão do óculos. Tipo o ladrão de óculos. Se você for do ladrão arrependido, Jesus sabe como vai terminar essa história. Jesus sabe todas as possibilidades que estão diante de você. Chegou o dito cujo. Ele sabe todas as possibilidades. Ele sabe como escolher. Ele sabe o que cada sim ou não que você falar pode gerar ali na frente. Então convém pedir a opinião dele, amém? Essa é a primeira cruz. A cruz eterna. A segunda cruz que eu quero falar hoje é a cruz de Barrabás. Queridos, não estava no cronograma dos romanos matar um rabino da Páscoa. Não estava no cronograma dos romanos. Isso foi coisa ali dos líderes judeus, incitaram, forçaram Pilatos, mas não estava no cronograma. O criminoso que eles tinham em custódia era outro, se chamava Barrabás. Quem sabe eles até tivessem uma cruz para ele, não sei. Mas chegando na Páscoa, os judeus que não tinham autoridade para fazer a pena de morte, porque eram governados por Roma, pressionou Pilatos. Pilatos vai até diante do povo e diz: quem vocês querem que eu solte? O criminoso Barrabás ou o rei dos judeus? Barrabás. E o que eu faço com Jesus? Crucifico. Então aquele criminoso é substituído por um santo. E essa não é só a história de Barrabás. Essa é a tua história. Porque a cruz não era para Jesus. Talvez fosse para Barrabás. E Barrabás significa filho do Pai. Mas Jesus chamava a si mesmo o Filho do Homem. Porque Jesus assume o pecado do homem, para que o homem possa ser feito filho do Pai. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a tua história. Essa é a segunda cruz. A cruz de Barrabás é a minha cruz. A cruz de Barrabás é a sua cruz. O castigo de Deus que estava sobre ele, como lemos em Isaías 53, é o castigo pelos nossos pecados. Porque como a cruz é acima de tempo e espaço, naquela cruz Jesus morreu até pelos pecados que eu não cometi ainda. Meu Deus. Glória a Deus. Pastor, isso não faz sentido. Então você está condenado. Porque quando ele morreu na cruz lá, você não tinha nem nascido. Agora, se a cruz está além do tempo e do espaço, ele já morreu pelos pecados que você cometeu hoje. Meu Deus do céu. Ele morreu pelos nossos pecados. Pastor, mas se ele morreu pelos pecados que eu nem cometi ainda, como é que tem gente que vai para o inferno? A Bíblia diz que quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E continua dizendo, do pecado, porque não creem em mim. O pecado que traz a condenação é não crer em Jesus que perdoa os pecados. Certo? Porque quando você crê que Jesus perdoa os pecados, você se entrega a Ele, passa a viver com Cristo, Ele perdoa os seus pecados e você é salvo pela fé em Jesus. Mas quando você não crê, como você vai ser perdoado? Quando você não crê, se pesarmos as tuas obras, as más sempre vão pesar mais que as boas. Porque a nossa solução não é ser julgado segundo a justiça, mas é ser julgado segundo a misericórdia. Meu Deus. Aleluia. E aonde Ele recebeu o castigo dos nossos pecados, para que nós possamos receber a vida dele. Amém? Amém. Essa é a segunda cruz. E a terceira? Cruz eterna, cruz de Barrabás. Qual é a terceira cruz? Bom, uma vez que Jesus morreu na cruz, uma vez que Jesus executou o seu ministério,
Ele nos convida para agora vivermos imitando Ele, vivermos fazendo as suas obras. Se Jesus abriu mão dos seus próprios prazeres para me salvar, o que Ele espera que eu faça agora? Se Jesus abriu mão da sua tranquilidade para salvar você, o que Ele espera que você faça agora? Se Ele abriu mão, até mesmo, sei lá, talvez de saúde, de cursos devido, né, ao estresse ali, apanhar, se açoitar, sentir dor, o que Ele espera de nós? Ele espera que nós sejamos igualmente abnegados. Lucas 9:23, Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e me siga. Tem uma cruz, meu irmão. Resta uma cruz. A cruz eterna já foi fincada. A cruz de Barrabás já foi carregada, mas tem uma cruz ainda. Negue-se a si mesmo e siga. Para quê? Bom, Colossenses 1:24. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Do que Paulo está falando? Como assim eu preencho o que resta das aflições de Cristo? Ele não estava falando da obra salvífica, ele não estava falando do que Jesus pagou os nossos pecados na cruz. Não. Paulo estava falando da nossa abnegação diária na imitação do Cristo, do nosso abrir mão todo dia das nossas próprias vontades, dos nossos próprios quereres, para agradecer a Jesus e para servir os nossos irmãos e para alcançar os perdidos. De imitar Jesus a ponto de que, se Ele morreu para salvar a muitos, então a minha própria vida está a serviço de salvar muitos, e assim eu vou amar a Deus acima de todas as coisas, e eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo, ainda isso me custe. Essa é a sua cruz, a cruz da empatia, da abnegação, a cruz da fé, a cruz de Jesus acima de tudo. A decisão de, se for preciso, abrir mão até de coisas lícitas, de coisas boas, de viver em santidade, de nadar contra essa corrente, de receber afrontas, de ser rejeitado por Cristo, de abrir mão, quem sabe, de um namoro pecaminoso, e, se for necessário, talvez até trocar de emprego, quem sabe, por vislumbrar coisas maiores, de servir a Cristo e a Deus. Quero também ler com vocês 2 Coríntios 4:16, que diz: por isso nós não desanimamos. Embora exteriormente estejamos desgastando-nos, interiormente estamos sendo renovados dia a dia. Glória a Deus. Pois os nossos, Paulo falando, sofrimentos leves e momentâneos. Você sabe um pouquinho da história do Paulo? Hoje. Nossos sofrimentos leves e momentâneos. Não precisa responder, né? Para não desanimar os irmãos lá, mas você tem sofrido. Nossos sofrimentos leves, mas assim, talvez o teu grande sofrimento não é nem um décimo do que Paulo passou, correto? É verdade. E ele diz: os nossos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa muito mais do que todos eles. Paulo coloca de um lado na balancinha, sabe aquelas balanças que você coloca os pesos dos dois, ele coloca de um lado ali a luta, a tribulação, apedrejamento, fugir, né, todo escárnio, coloca aqui, e do outro lado o eterno peso de glória. Ele sabia que o que Deus tinha reservado para ele era muito maior do que qualquer coisa ruim que pudesse acontecer nessa terra. Assim, nós fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. A cruz fixada no Gólgota, a parte física dela foi transitória, a parte física. Eles olharam para aquela cruz e depois a cruz não estava mais lá. Olhavam para o corpo pendurado e daqui a pouco não estava mais lá. O que se vê é transitório,
Mas a cruz fixada na eternidade está válida até hoje e estará para sempre. Mas ela a gente não vê, porque o que você enxerga passa e o que você não vê dura para sempre. Meu Deus do céu. Hoje nós refletimos nessas três cruzes: a cruz eterna do Senhor, o ato fundador da existência, do universo, do tempo e do espaço, a cruz de Barrabás, onde Ele trocou de lugar com a gente, recebendo o nosso castigo e nos entregando a salvação, e a cruz que nos resta, a cruz de hoje. Quem quiser vir após mim, dia a dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Quero convidar você a fechar os seus olhos aí no seu lugar. Se você pode, se coloque de pé. Nós fomos tão profundamente ministrados por essas canções do coral, por esse teatro. E agora eu convido você a refletir nisso. Convido você a refletir nisso. Oh, Espírito Santo de Deus. Primeira pergunta que eu te faço, querido, é se você já entregou sua vida para Jesus Cristo. Ele falou: pecado porque não crê em mim. Vendo tudo isso que Jesus fez por você, você crê em Cristo? Aleluia. Você crê em Jesus, meu irmão? Aleluia. Aleluia. E eu pergunto, você já entregou o seu coração para Ele? Mas talvez você nunca falou, nunca abriu a boca para dizer isso. A Bíblia diz: se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Talvez você já crê no coração, mas você ainda não confessou com a sua boca. Você pode hoje abrir a sua boca e confessar a Jesus Cristo como teu Salvador. A Bíblia também nos diz que a todos quantos o receberam, deu o direito de serem feitos filhos de Deus. Ah, meu irmão, hoje você pode aplicar o que aconteceu com Barrabás. Jesus morreu como filho do homem, para que o pecador fosse feito filho do Pai. Aleluia. Você quer ser filho de Deus? Jesus já deixou esse caminho pronto para você. Eu posso te ajudar. Se você quer entregar o teu coração para Jesus Cristo nessa noite, ou se reconciliar com Ele, convido você a repetir essa oração comigo. Eu quero ajudar você. Você que deseja entregar o teu coração para Jesus, deixar Ele te salvar, e deixar que esse ato que Ele fez na cruz, esse ato promulgado na eternidade, manifestado naqueles dias, que esse ato tenha efeito sobre a sua vida. Eu quero convidar você a orar dessa forma. Repita comigo, eu falo e depois você repete, dizendo assim: Jesus. Vamos lá, diga de todo o seu coração, diga: Jesus. Hoje eu entendo o que o Senhor fez na cruz por mim. Eu renuncio meus pecados, eu renuncio às trevas, eu me arrependo, Jesus, eu te entrego a minha vida, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Me salva, Jesus, me perdoa, Jesus, me transforma em filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém fez essa oração pela primeira vez hoje? Levante a sua mão para eu te conhecer. Eu quero te conhecer. Você que fez, glória a Deus. Quem mais? Glória a Deus. Alguém hoje se reconciliou com Jesus? Glória a Deus. Olha, eu quero muito conhecer melhor você, e eu queria pedir que você pudesse vir até aqui na frente para que nós orássemos por você. Eu queria muito que você pudesse caminhar. Você que entregou a vida para Jesus hoje, que fez essa oração, você pode deixar desligado a luz aqui que ligou agora, pode deixar desligado. Você pode vir, glória a Deus. Vamos aplaudir esse irmão.
mais? Quem mais? Você fez essa oração? Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, mais aleluia, glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Mais alguém? Mais alguém? Talvez você ficou com vergonha de fazer oração, mas quer entregar a vida para Jesus, vem cá, está reconciliando com Jesus hoje, está vindo mais gente, glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Sabia que um dia eu também fui para frente assim, tá? E eu estava com um pouco de vergonha, mas algo queimava, eu fui para frente bem assim, o pastor falando, eu vim para frente, os irmãos me abraçaram, igualzinho vocês estão fazendo, eu fiz também, tá? Pode ficar tranquilo. Tem mais alguém? Cadê você hoje está se reconciliando com Jesus, está entregando a tua vida para Jesus? Cadê? Quero ver, tem mais gente? Tem mais? São esses? Aleluia, nós estamos muito felizes por vocês. Que vocês entenderam que é só Jesus Cristo que salva. Não é uma igreja, não é um pastor, não é Jesus Cristo. Esse é o nome que salva. Esse é o nome, esse é o Senhor, esse é o Salvador. E eu quero convidar a igreja a estender assim as mãos na direção deles e orar por esses nossos irmãos aqui. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esses irmãos tão preciosos e hoje tomaram a decisão de entregar a vida para ti. Estou muito feliz, Jesus, de ver essa decisão no coração deles, de ver eles querem que o Senhor os salve. E nós, como igreja, queremos recebê-los aqui também. Toda a resistência e ação das trevas contra a vida deles agora cai por terra em nome de Jesus. E nós te pedimos, Senhor, que tu libere o teu Espírito Santo sobre cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não volte para o seu lugar antes de receber essa lembrança. Eu quero convidar toda a igreja a fechar os olhos, enquanto os irmãos estão aqui sendo presenteados. Depois, no final do culto, você dá um abraço para esses irmãos que tomaram essa decisão, enquanto os obreiros estão presenteando, abraçando aqui. Feche os seus olhos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Depois que você ganhar o seu presente, o seu abraço, você também fica à vontade para regressar ao seu lugar. Aleluia, Jesus, Espírito Santo. Quero convidar todos a orarem junto comigo, sabe, queridos? Com seus olhos fechados, porque uma coisa que o Senhor tem ministrado ao meu coração é que Jesus, ele veio aqui na terra e ele, por 30 anos, ele viveu aqui na terra, depois mais 3 anos e pouco, quase 4 de ministério. E ali, antes de completar 34 anos, Jesus entrega a sua vida por nós. Mas enquanto Jesus esteve entre nós, Jesus curava os enfermos, Jesus expulsava demônios, Jesus anunciava o Evangelho. E ele parou de fazer isso diretamente, fisicamente, para salvar você. O que Jesus estaria fazendo com 35, com 36, com 37? Qual idade você tem? O que ele estaria fazendo com essa idade que você tem hoje? Quantos milagres, quantas pessoas evangelizadas, quanta coisa ele estaria fazendo? Ele morreu a tua morte, para que agora você viva a vida dele. Aleluia. Porque ele foi ao céu, mas agora a igreja é o corpo de Cristo. E as obras que esse Jesus fazia, nós precisamos continuar fazendo. As grandes maravilhas que Jesus fazia, nós somos chamados a continuar fazendo. Eu vou estender minhas mãos na sua direção e orar pela sua vida, para que você seja um agente de milagres onde você vai, para que você seja um agente de salvação, para que quando você voltar para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua faculdade, para a sua empresa, para a sua repartição pública, lá, você seja a manifestação de Jesus naquele lugar. Porque Jesus morreu a tua morte, para que agora você viva a vida dele. Feche seus olhos, estenda suas mãos para o céu, como se você estivesse segurando uma bandeja, como se um anjo viesse colocar alguma coisa dentro dessa bandeja, e talvez venha mesmo. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja, Senhor, e eu declaro: a igreja é o corpo de Cristo,
E nós somos o teu corpo neste lugar. Por isso, em nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja, Senhor. Para que, Senhor, cada um destes que estão aqui, cada um de nós, continue as obras do Senhor. Cada um que está aqui continue fazendo o que o Senhor estava fazendo. Cada um aqui continue manifestando as obras de Cristo. Senhor, passeia no nosso meio, eu te peço dos teus anjos. Envia os teus anjos para derramar sobre a tua igreja dons, curas, ministérios, libertações, transformações. Envia os teus anjos para ministrarem sobre a tua igreja nessa noite. Pai, que essa palavra produza resultado a 100 por 1 nas nossas vidas. Assim nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém!